Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos diante de uma passagem bíblica em que nós devemos sempre prestar muita atenção na profundeza da palavra. Na carta de 2 Pedro, nós temos uma passagem que já no primeiro século, né, respeitando a cultura, respeitando a data do texto, né, respeitando a cronologia do tempo, coisa que a grande maioria dos estudantes da Bíblia não fazem, né? Respeitar a cultura, respeitar o tempo em que as cartas, os livros foram escritos, para quem foram escritos. Isso é respeitar o remetente e respeitar o destinatário. Nós encontramos aqui no capítulo 2, já no primeiro século, o apóstolo Pedro dizendo assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vocês haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias. Preste atenção na palavra encobertamente, ou seja, uma mentira parecendo ser verdade. Isso que é sendo encobertamente. Quantas pessoas que mentem pra gente, mas não levam em conta a própria tecnologia. A própria tecnologia hoje está desmentindo muita gente. Muitas pessoas mentem pra gente com a boca, né? E a evolução da tecnologia, ela vai revelando aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é verdade e aquilo que é a mentira. Então tem pessoas que não levam em consideração isso. Mas Pedro, como eles lá naquele tempo não tinham, não é, a tecnologia, não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso, televisão. Então ele diz: introduzirão no meio de vocês, né, essas pessoas encobertamente, trazendo heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre os mesmos repentina destruição. É interessante que mesmo depois da cruz, que Pedro aqui está depois da cruz, mesmo assim ele disse que esses falsos mestres que estariam introduzindo heresias, não é? Ele falou assim, encobertamente, ele disse que essas pessoas estavam negando até mesmo o Senhor que os resgatou, trazendo sobre os mesmas repentina destruição. Então ele está falando aqui de judeus, porque Cristo só resgatou os judeus. Resgatou os judeus de quê? Das amarras da lei. Paulo diz que a força do pecado era a lei. Por isso que Paulo diz, não havendo lei, não existe mais pecado, porque pecado era a transgressão da lei. Vamos continuar. Aí Pedro continua dizendo assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Caminho da verdade. Pedro não está dizendo que por causa deles seria blasfemado a salvação do corpo físico. Pedro não está dizendo que seria blasfemado a salvação eterna. Ele diz que seria blasfemado o caminho da verdade. E qual era o caminho da verdade? O ato que aconteceu na cruz. Esses falsos ensinadores, qual era a estratégia que eles usavam para ensinar heresia? Você vai se surpreender e você vai ficar atônito, porque a mesma coisa que acontecia no primeiro século está acontecendo hoje. No mundo inteiro, mas eu estou falando a nível de Brasil. Então Pedro continua dizendo assim:
por ganância farão de vocês negócio. A estratégia que os falsos ensinadores, os falsos mestres faziam ou usavam. Eles usavam a estratégia de negociar o povo com palavras fingidas. Hoje, se você não levar a Bíblia a sério e atentar para aquilo que está na palavra, você é um deles. Assim como no primeiro século, na época de Pedro, já acontecia isso, hoje não é diferente. Com uma diferença: o juízo já aconteceu. Esses caras aqui, Pedro está falando antes do juízo, depois da cruz. Depois da cruz e antes do juízo. Por isso que ele usou essa expressão, ó. Por ganância farão de vocês negócio com palavras fingidas. Para eles, para aqueles, né, que estavam ensinando heresias e usando de palavra fingida, Pedro disse assim: para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Está vendo? Aonde isso tudo aqui teria fim? Era no juízo que viria a conta. A matemática disso que Pedro estava falando só ia fechar no juízo. Então, esses falsos mestres, falsos profetas, que enganavam o povo com palavras fingidas, no juízo, com certeza, esses caras pereceram. O problema é que agora, 2000 anos depois, ainda existem essas pessoas, os falsos pastores, esses falsos doutores, esses falsos mestres, só que não vai ter um juízo para eles. Juízo de Deus não. Por quê? Porque a lei da semeadura, que cada um ele colhe o fruto que planta, é típico do ser humano. Se eu mentir a minha vida inteira para alguém, vai chegar uma hora que eu vou ser desmascarado. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Uma hora vem à tona. O que Pedro ensinou é justamente sobre isso. Para eles, no primeiro século, o juízo estava lavrado. O que é o juízo lavrado? A conta já estava fechada. Ninguém escaparia do juízo de Deus. O juízo já tinha sido lavrado, é assinado. Já tinha sido estabelecido. O juízo aconteceria. Então, todos aqueles que estavam inseridos aqui nessa palavra, o juízo estava lavrado e a conta chegaria. É igual hoje. Hoje, depois da lei da semeadura, cada um é juiz de si próprio. Deus não cobra conta trazendo juízo mais sobre o ser humano. É o próprio ser humano que cava a sua própria cova. Então, querido, sabe o que os religiosos, os líderes, falsos mestres, eles fazem com você hoje? Eu vou ler de novo para você entender. Por ganância farão de vocês negócio com palavras fingidas. Sabe o que acontece? Eu não posso falar somos, porque senão eu estaria me incluindo. Mas esse povo que está aí ainda no sistema, eles são apenas recursos humanos. Os líderes falsos, os falsos profetas, os falsos ensinadores, usam as pessoas como recursos humanos. E o que é, nesse caso, recursos humanos? Os pastores, os líderes, as denominações, as religiões, eles usam as pessoas para enriquecer, para tirar proveito próprio. Então as pessoas estão sendo usadas como recurso próprio desses líderes que estão aí ensinando as pessoas coisa que nem na Bíblia está. Às vezes está, mas eles não respeitam o tempo.
a colocação, não é, do verbo que era para ser respeitado. Então o que é que acontece? Quando você vê Pedro ensinando aqui, lá no primeiro século, ele diz que esse juízo estava lavrado há longo tempo, que não tarda, a sua destruição não dorme. Olhe em sua volta hoje e veja se a história ela não está se repetindo. E com um agravante, pior do que antes. Agora não tem juízo de Deus para trazer sobre as nações, porque o juízo que Deus trouxe era sobre a nação de Israel. Porque Israel tinha uma dívida com o Criador e deveria pagar. Então, queridos, quando você observa isso aqui, você vai estudar, vai analisar e vai olhar direitinho. Agora olha aqui, em 1 João, capítulo 1, versículo 2. Agora é com João, não é mais com Pedro. João disse assim, no mesmo tempo, na mesma época, João disse assim, olha, pois a vida foi manifestada, preste atenção, quer entender sobre vida eterna? Pois a vida foi manifestada e nós a vimos. Eles viram a vida manifestada. E testificamos dela e anunciamos para vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna foi manifestada a quem? A eles, os judeus. E o que era a vida eterna manifestada a eles? João continua dizendo assim, no versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Sabe o que era a vida eterna? Na concepção deles, os judeus que acreditaram em Jesus, era a comunhão que voltariam a ter com Deus desde o Éden. Os judeus, eles passaram mais de 400 anos sem ter o mínimo de comunhão com o Criador. Desde a queda lá no Éden, o homem ele ficou praticamente impossibilitado de conversar, ter comunhão com Deus. Só depois que a lei foi estabelecida, que o homem passou a conversar com Deus mediante sacrifícios e dentro de um templo, onde foi chamado primeiro de tabernáculo, depois de templo, lá em Jerusalém. Só que, quando a cruz aconteceu, e João e Pedro estão depois da cruz, o véu do templo se rasgou de cima e baixo. O que o véu do templo representava? A parede da separação, não é? Aquela parede de separação, aquele véu que tinha 10 centímetros, não é, de espessura, porque eram muitos panos, não é? Aquele véu tinha. Então, quando ele rasgou de alto a baixo, foi justamente na hora que Jesus na cruz entregou o Espírito ao Pai e reclinou a cabeça. Mas os braços dele estavam estendidos para a direita e para a esquerda. Por isso, um ladrão arrependido de um lado e o outro ladrão que não se arrependeu do outro. Um representava a morte e o outro representava a vida. Mas na cabeça de Jesus estava a coroa de espinho, que representava os pecados. Por isso Isaías 40 deixa eu lembrar, Isaías 53, versículo 4, ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa enfermidade, e por suas pisaduras fomos sarados. Quando a Bíblia diz ali no capítulo 3, é o capítulo 3 ou 4 de Gênesis, o versículo 17 e 18, fala que antes do pecado de Adão e Eva, a terra não produzia espinhos e abrolhos. Ela passou a produzir espinhos e abrolhos após o pecado, a desobediência. Por isso o verbo lá também,
porque também é um advérbio. Ou seja, a Bíblia diz ali, a terra passou a produzir também, ou seja, esse também arremete ao quê? Que antes ela não produzia, porque é um advérbio. Então, a terra passou a produzir também espinhos e abrolhos. Ou seja, quando os soldados romanos estavam tecendo a coroa de espinho para colocar na cabeça de Jesus, eles estavam fazendo cumprir o quê? Além de Gênesis 3 e 15, estavam fazendo cumprir Isaías 53 e 4. Por isso, aqueles espinhos, que segundo a história, eles tinham 10 centímetros, né, o tamanho, ele cravava na cabeça de Jesus e o sangue corria sobre a sua fonte. Lembre-se de Jó, que Jó falou que a sensação que ele tinha depois da prova dele era que espinhos estavam cravando no seu corpo, porque espinhos naquele momento representavam os pecados dos povos daquela época. Meu querido, quando João e Pedro escreveu, eles já estavam depois da cruz, porém antes do juízo. E como eu e você sabemos, não é, que muitos daqueles povos foram realmente destruídos durante o juízo, depois do juízo, o que aconteceu? O reino de Deus foi estabelecido. Então, quando João fala que da vida eterna, que eles presenciaram a vida eterna e estavam vivendo a vida eterna, é porque a comunhão com Deus ela tinha voltado a ser estabelecida, ou reestabelecida, depois que o véu do templo se rasgou de cima a embaixo. Ou seja, a parede de separação que havia, não é, entre os santos e a sala do santo ou o santo do santo e o lugar santo, lá no templo, que o véu fazia separação. Aqui estava o santo do santo, aqui estava o lugar santo. Então, o véu se rasgou de cima a embaixo, ou seja, aquela divisão ela teria acabado naquele momento. Por isso, tetelestai, está feito, está cumprido. Então, para muita gente que não entende, queridos, o que o povo crente, evangélico, os líderes estão fazendo com você é isto aqui, ó. Estão fazendo de você como meio de vida, como recursos humanos. Para quê? Porque se não fosse você, para ser enganado, eles não estariam aí vivendo uma vida de prazer, uma vida poderosa, uma vida de luxo, uma vida, né, que nem os mais trabalhadores deste país desfrutam dessa vida. Agora, por que eles fazem isso? É porque já no primeiro século havia isso. E a mesma coisa eles estão fazendo. Ainda mais sabendo que o único juízo que vai acontecer na vida deles é aquilo que eles mesmos produzem para eles. Agora, que Deus vai cobrar, não existe mais isso. Agora, uma coisa é certa, nada fica patente aos olhos de Deus. Nada fica oculto. Tudo está patente, melhor, tudo está patente, tudo está claro, tudo está clean aos olhos do nosso eterno Criador. Deus te abençoe, espero que você tenha entendido mais uma vez. Tamo junto, meu querido. Amém. Olha, se inscreve, deixa o seu like e na descrição do vídeo está lá a forma de você ajudar e eu explico ali direitinho para onde que vai, né, parte desse recurso que você me ajuda. Pode ser com qualquer quantia que você puder, mas eu falo ali, tá bom? Então, olha, muito obrigado. Compartilhe esse trabalho, né? Pode comentar aí e Deus te abençoe sempre. Tchau.